Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora para nós lermos a palavra de Deus, que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 8. Abra a palavra de Deus comigo aí, Provérbios, capítulo 8, e no versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Provérbios 8, tem alguns irmãos procurando, glória a Deus. Provérbios capítulo 8, no versículo 22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colunas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassassem os seus mandamentos, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Amém? Feche os seus olhos comigo, Pai. Nós adoramos o Senhor e te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquebrantar o nosso coração e inclinar o nosso espírito para que ouça do Senhor, meu Deus, e ouça da voz do teu Espírito a tua palavra, pois ela é a verdade, e nós queremos viver uma vida de verdade como o Senhor tem reservado para a vida de cada um de nós. Guarda as mentes daqueles que estão ouvindo nesta hora a tua palavra, aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, de uma forma online, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando cada pessoa, levando cura, libertação, levando alegria e a bênção do Senhor sobre cada casa, cada família, e assim abençoamos nossas casas. Declaramos os anjos do Senhor guardando e protegendo, livrando de todo mal, Pai, e assim nós declaramos esse lugar abençoado, e a única voz que irá se ouvir nesse momento é a voz do Senhor, para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar os seus lugares. Glória a Deus. Querido, nós teremos ceia daqui a pouco, então eu vou ser um pouco rápido e prático, então preste atenção à palavra de Deus, amém? Queridos, nós, hoje o título da mensagem é: por que nós precisamos da sabedoria? Tá bom? Repita comigo: por que nós precisamos da sabedoria? Amém? Querido, tudo que você adquire, o homem inteligente, a mulher inteligente, o homem sábio, a mulher sábia, tudo que eles adquirem, eles têm que ter um porquê. Não é verdade? Eu me lembro de uma palestra a respeito de finanças, de uma mulher que chegou em casa com 20 pés de geladeira. Foi num lugar e disse que o marido disse: mas mulher, pelo amor de Deus, para que esse monte de pés de geladeira? Não sei, mas eu passei em uma certa loja e estava em promoção, eu aproveitei e comprei. Mas está precisando a sua geladeira, precisando de algum pé? Não está precisando, mas aproveitei, estava barato. Então, irmão, só as pessoas, como diz a minha filha, a Júlia, só as pessoas forinha que vai adquirir coisas sem ter uma necessidade. Tudo que nós precisamos ser inteligentes, que tudo que nós adquirimos, nós precisamos ter um fim para aquilo. Nós precisamos comprar algo, precisamos adquirir algo, aquilo que nós vamos usufruir, aquilo que nós vamos usar de uma maneira correta. E por que nós precisamos da sabedoria? É bem interessante que a sabedoria, ela é uma das definições mais profundas e mais verdadeiras da sabedoria, que eu mais me apego nela, que é assim, uma das raízes da sabedoria, é o que? É a habilidade
É a habilidade de alguém conseguir aplicar na prática a palavra de Deus. Olha que coisa linda, gente. Você quer mais o quê? Está entendendo? Porque, irmão, como a Josi falou, infelizmente, e é algo realmente preocupante, que no Brasil, o grande número de pessoas se convertendo é muito grande, graças a Deus por isso. Mas cadê verdadeiramente a transformação que está havendo em nossa nação por esses crentes que está se convertendo? E infelizmente o grande número de crentes enchendo as igrejas, e graças a Deus por isso, que estão ouvindo a palavra de Deus, mas quando sai de dentro da igreja para fora, continua a mesma coisa. Ou infelizmente está tendo alguns escândalos, alguns que é ligado na internet, escândalo dentro da própria congregação. Pessoas se reúnem e o pau quebrando, irmão. Olha, não falta mais nada não, gente. Eu já vi vídeo de os crentes se reunir e começar um discutir com o outro e meter a cadeira na cabeça um do outro, gente. Parecendo um clube de futebol, o time de fulano e tal brigando com o time de Beltrano. Perceba a loucura que estamos vivendo, gente. Então essas pessoas têm sabedoria de alguma coisa? Não. Porque a sabedoria é o quê? É de realmente ali houve um problema. Ali teve uma situação muito grave. Eu não estou desmerecendo ou tirando a gravidade de uma coisa horrível que estava acontecendo ali, mas não é dessa forma que se resolve. A pastora Márcia que diz sempre para nós que o problema não é o problema é o que você vai fazer com o problema. Sim ou não? Não é verdade? Então o que nós precisamos entender é para que eu preciso da sabedoria. A primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso da sabedoria para quê? Para que eu consiga aplicar a palavra de Deus. Porque, irmãos, escute, pelo amor de Deus, escute isso que eu vou lhe falar. Tem tantas pessoas arrumando problema, mas na hora de resolver os problemas, ela resolve como ela acha que tem que ser resolvido. Ela vai resolver na cultura familiar da onde ela viveu. Se ela foi um lar que ela viveu com violência, e ela viveu uma vida e viu pessoas estúpidas, grossas, respondendo na madeira, na ripa, então ela vem para Cristo. É o que eu tenho que fazer agora. Tem uma forma de resolver esse problema, eu tenho que aplicar a palavra de Deus. Então como que se resolve agora? Com paciência, com sabedoria, conversando, dialogando, procurando uma forma de resolver. Não, então eu respondo porque eu acho que é assim, e o pau tora, e a madeira pega, e a ripa come. Então tem pessoas que não têm conseguido essa sabedoria, porque a sabedoria é verdadeiramente a habilidade de uma pessoa resolver um problema de acordo com a palavra de Deus, ou aplicar a palavra de Deus na sua vida diária. E o que Deus deseja para cada um de nós, como filhos do Senhor, como imitadores de Cristo, é que nós possamos ser o pequeno Cristo, aonde quer que o Senhor nos colocou. Em primeiro lugar, em nossa família, na nossa vizinhança, no emprego da onde você está. Irmão do céu, pelo amor de Deus, você já imaginou se eu e você aqui, nós realmente vestirmos a palavra de Deus, manifestarmos a palavra de Deus em todos os lugares que você vai estar amanhã de manhã? Olha que bênção que vai ser para essa geração, para essa cidade. A tua empresa vai ser muito abençoada. Você tem que entender, irmão, que quando você é chamado para trabalhar, fazer parte de um grupo, de uma empresa, de um time, não é você que vai, eles vão te abençoar, é você que vai abençoar aquele povo. Amém? Você vai ser uma bênção de Deus. Eu nunca vou me esquecer, o nosso irmão Paulo, um dia nós estávamos aqui de manhã orando, e ele foi para a empresa dele, e quando ele voltou no outro dia, nós estávamos com uma oração da madrugada, ele disse para mim assim: pastor, olha, ontem quando eu cheguei na empresa, caiu uma caixa d'água muito grande e fez um arrombo na empresa. E na hora que eu vi aquele acidente dentro da minha empresa, o Espírito falou no meu coração assim, ó, se não fosse a minha oração, muitas pessoas tinham morrido naquele lugar. Mas caiu num horário que não tinha ninguém, só foi um prejuízo financeiro, mas era uma empresa muito grande, não teve nenhum problema. Mas ele sentiu no coração, se eu não orasse pela minha empresa, eu poderia ser uma vítima junto com ela.
Então você veja bem, irmão, que você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida, aonde quer que você for, você vai ser uma resposta de Deus. E esse mundo está precisando de resposta. Sabe, esse mundo está precisando de alguém que vai tratar com amor, com carinho, com respeito, com educação. Sabe, você vai encontrar pessoas que em vez de aumentar o teu problema, vai solucionar o problema seu que você está tendo. E você precisa também ser essa pessoa. O que te cabe, irmão? Para que você nasceu? Para ser um solucionador de problema. Mas como você vai aplicar isso? Se você começar a aplicar de acordo com a palavra de Deus. Tem uma frase que diz que o inteligente ele sai de um buraco que o sábio nunca cairia nele. Olha que lindo, gente. Quem quer ser inteligente aqui? E quem quer ser sábio? Amém? Olha só, o inteligente vai sair de um buraco, e graças a Deus por isso. Que o sábio só vai passar e dizer eu, hein? Está entendendo? Tem até uma frasezinha, eu vi um desenho que iam dois homens andando no meio da estrada e viam umas cascas de banana de cima, lá vai nós cair outra vez. Estava acostumado a ver as cascas de banana e cair, e levantar. Lá vai nós cair outra vez. E o sábio disse, não, já pisamos uma vez. Não é verdade? Não vamos cair, então vamos se afastar. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para o nosso dia a dia, irmão. E tem outra frase que diz assim, ó, que o sábio, ele aprende com seus próprios erros, e graças a Deus por isso, grandes partes de cada um de nós, aprendemos muita lição em nossas vidas. Tem até uma frase que diz assim, ó, é bom para ele aprender. Já viu isso? O Vanderlei que gosta de falar isso. É bom para ele aprender, é bom para ela aprender. Acontece um problema com ela, então é bom que ela aprenda, que ela não faça mais isso. Mas então, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, certo? O sábio aprende com o erro dos outros. É essa sabedoria que eu estou perseguindo, amém? Essa sabedoria que eu estou perseguindo. Então nós vamos aprender com o erro do outro, aprender com o erro que as pessoas cometeram no passado. Então, mas existe uma terceira classe de pessoa, que é os burros. Esse nunca aprende. E esse é terrível, irmão. Vai apanhar, vai se machucar, vai ter prejuízo financeiro, vai ter prejuízo na família, vai ter prejuízo no físico, vai ter prejuízo na saúde, mas parece-me que é tapado, não aprende, gente. Ignorantes, brutos. Mas é interessante, irmão, que Deus deu para cada um de nós essa graça de aprender. Eu fico impressionado. Alguns irmãos conhecem a nossa casa de recuperação lá, serve, e nós temos um ambiente lá que me ensina muito, sabe, eu aprendo muito com os meninos, e também aprendo com os animais. Lá nós ganhamos uma leitoa, filhotinha, certo, e essa leitoa criou, e ela cria 10, 12 leitão, e vai aumentando, e de repente nós chegamos um dia, nós estamos lá quase 200 porcos lá na chácara, coisa mais linda do mundo. E é lindo, é os filhotinhos, é pouco de tudo quanto é tamanho. E quando nós não tínhamos mais ambiente, que o bicho vai rasgando tudo no focinho, né? E não tem cerca que segure, eu descobri que nós poderíamos colocar um choque. Irmão, é impressionante. Esse Claudinei, ele é perigoso. Olha o Claudinei ali, ó. Nós compramos um choque, certo? Simplesmente uma caixinha desse tamanho que coloca no lugar. E ele pode levar num espaço de 34 mil metros de distância, certo? Então nós fechamos um ambiente de mais de 1000 metros quadrados com 2 fios de arame. 2 fios, pode ser arame, pode ser, ou então é um fio de choque lá. Irmão, é um choque no focinho ou 2. Nunca mais ele encosta na cerca. E vem porcos, às vezes não é só o leitãozinho, não, vem porcos de outros lugares que a gente compra, eles levam lá às vezes, e de repente esse porco vai dar uma batida e ele rasga a cerca no focinho, porque ele leva aquele susto e vai. Mas aí o Claudinei, muito inteligente, colocou uns arames na frente para que ele tenha que voltar.
Está entendendo? Então é 2 pancadas no focinho ou na orelha, eles não triscam mais na cerca. Irmão, é impressionante, você desliga o choque, desliga a maquininha, ali eles não passam mais. Tem uns fujãozinhos lá que às vezes, né? Mas é 2 pancadas depois de novo, não tem problema. E eu penso comigo, eu falo com os meninos lá na casa de recuperação, digo, olha, veja esses animais, gente. Eles levam uma pancada no focinho, eles aprendem que eles não podem mais mexer. E isso é interessante, que o cabrito aprende com isso, a vaca, o cavalo, os porcos, todos os animais aprendem com isso. É uma natureza que Deus colocou, é uma natureza selvagem, nos bichos brutos, mas consegue aprender. Esse seria o homem inteligente, que leva 1 ou 2 choques e não quer mais. Mas em nós, irmão, Deus nos deu muito mais graça e inteligente. Então, irmão, eu preciso entender que nós precisamos da sabedoria do Senhor. E a sabedoria, irmão, ela é a base principal para cada ser humano tomar decisão na vida. A sabedoria, nós temos que usar ela como uma base principal. Uma base principal para nós tomarmos decisão na nossa vida pessoal ou profissional. Irmão, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que busca a sabedoria, ele está buscando a coisa mais importante para guiar ele durante todas as suas escolhas da vida. Todas as escolhas da vida, ela tem que ser baseada com sabedoria, irmão. E nós precisamos fazer todo o que nós fazemos no nosso dia com sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem prudência, uma pessoa que vai agir de acordo com a razão e com o conhecimento. Nós precisamos ter sabedoria para o nosso dia a dia. Nós precisamos de sabedoria para vivermos na nossa empresa, na nossa vizinhança. Irmão, e é interessante que, como a sabedoria ela é a base principal para a decisão da vida, eu preciso que você entenda que você hoje está exatamente em um lugar espiritual, emocional e financeiro e físico. Você está aqui porque você tomou uma decisão. Amém? Você tomou uma decisão de estar aqui. Você financeiramente está aonde você tomou uma decisão de você estar. Mas eu não escolhi, irmão. Disse as pessoas inteligentes que quando você não decide, você tomou uma decisão de não decidir. Ou quando você não escolhe, você tomou uma decisão de não escolher. Disse os inteligentes que o despertador, ele só vai fazer você despertar, mas é você que tem que tomar a decisão de levantar da cama. Sim ou não? O despertador não é igual aqueles desenhos, lembra aquele desenhozinho que quando desperta, a cama levanta e joga o cara no lugar, que ele já sai lá do outro lado com café na boca? Já viram isso? Alguns desenhos, não é? Das crianças, eu tenho três crianças, né, Ju? Aí nós já assistimos todo tipo de desenho, não é? Que o despertador despertava, a cama já levantava, ele já caía no lugar, já caía assim, já vestindo as calças, a camisa, e já pôs o café lá, e já saía com o café na boca, e já estava pegando o trem, e já ia trabalhar. Mas não é assim. O relógio vai despertar, mas nós precisamos tomar a decisão nossa, de nós nos levantarmos e correr, irmão. E eu preciso entender, e você precisa entender, que ninguém é culpado ou responsável por tua decisão. Ninguém é culpado por sua decisão, irmão. O lugar que você está, de sucesso ou de fracasso, foi você que escolheu estar ali. Gente do céu, irmão. Aí você pode dizer, mas pastor, você não conhece a minha história. Realmente eu não posso conhecer a sua história. Mas o que eu sei é que não interessa o que fizeram com você. O interessante é o que você está fazendo com isso, gente. Vai servir de base para você. Irmão, uma das fases mais lindas que eu acho é aquela, os meus pais erraram comigo, mas eu não vou errar com os meus filhos. Olha que coisa linda. Amém?
Os meus pais, eu fui adotado porque os meus pais me abandonaram, me jogaram no... Gente, é lindo. Tem cada testemunho de pessoas que foram encontradas em caçamba de lixo. Tem pessoas que foi jogada ali, colocada nas freiras, ali para as freiras cuidar, igual nosso irmão Décio, mas ele tomou uma decisão de ter uma família, de ter uma casa. Ele não teve exemplo de o que é ter um pai, uma mãe, irmão, não tem tio, nem tia, né, Décio? Mas ele aprendeu tudo isso na prática. Eu vou fazer diferente daquilo que fizeram na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Então é uma decisão pessoal, irmão, de cada um de nós. Então nós estamos vivendo hoje a decisão que nós tomamos ontem. E o que diferencia uma pessoa da outra é somente a sabedoria. Gente do céu, minha mãe que sempre dizia, até os dedos das mãos não são iguais, não é verdade? Cada um são diferentes. E em uma casa, irmão, alguém que foi criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, pela mesma família, com os mesmos alimentos, com tudo, toma uma decisão boa na vida e outro toma uma decisão ruim. Um escolhe o fracasso, outro escolhe o sucesso. Mas é a sabedoria que vai levar essa pessoa, irmão, a um lugar que Deus quer que ele esteja. Irmão, e é interessante. Por que eu preciso da sabedoria? Se nós formos entender aqui, irmão, nós lemos aqui no livro de Provérbios, que antes de Deus fazer o céu, antes de Deus fazer a terra, você leu tudo ali, nós lemos tudo, antes de Deus fazer o mar, antes de Deus fazer as nuvens do céu, antes de Deus fazer as plantas, tudo, a primeira coisa que Deus fez, ou que Deus ajuntou-se com ela, foi com a sabedoria. Aí nós vamos descobrir que a sabedoria é Jesus, é o Cristo. Porque Cristo, ele é um Espírito eterno que veio no ventre de Maria e se encarnou em um corpo, em um ser humano chamado Jesus. Mas ele era um Espírito eterno. E esse é a sabedoria de Deus. Amém? E a primeira coisa que Deus foi fazer, porque a Bíblia diz que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é bem interessante, que não diz que Deus criou a sabedoria, que Deus ajuntou-se com a sabedoria. Essa palavra de Deus, essa palavra grande, a Jeová, ele significa o autoexistente, aquele que se revela. E não quero dar nó na cabeça de ninguém, não é? De muitas pessoas perguntam, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Quem é o Pai de Deus? Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas reveladas são para o homem, mas as escondidas são para Deus. Amém? Eu não sou muito de me meter em confusão lá, irmão, interessante que Jesus é bom. Amém? E eu estou feliz com Jesus, amém? Então, mas a Bíblia diz que ele é autoexistente, aquele que se revela. E a Bíblia não está dizendo que Deus criou Jesus, ou criou a sabedoria. Mas a Bíblia diz aqui que ele ajuntou-se com Deus, antes da criação de todas as coisas. E ele estava junto com o Senhor. Então Deus precisou de sabedoria, olha só. Deus precisou de sabedoria para criar o céu, a terra, o mar, as plantas, e tudo que existe, ele precisou da sabedoria. E agora, eu e você, podemos achar que nós não precisamos da sabedoria? Ele que é Deus, ele precisou da sabedoria para criar todas as coisas, irmão. E Deus, ele é sábio. Quando ele criou um homem, ele criou Adão, cheio da sabedoria. E aquele pastor lá, o Cláudio Duarte, né? Ele disse que Adão, ele era um cara tão sábio, que quando ele colocou o nome em todos os animais da terra, e ele diz o seguinte assim, ó, você veja bem, que a vaca, ela tem cara de vaca. Não é verdade? O cavalo tem cara de cavalo, gente. Não é verdade, Rosineide? O cachorro tem cara de cachorro.
Não é verdade? Já imaginou se uma vaca fosse errado, se uma vaca subindo nas árvores? Está errado, o macaco que vai subir. Então, tudo que o homem criou, conforme ele estava cheio da sabedoria de Deus, ficou em estado de perfeição. Então, irmão, eu e você, pelo amor de Deus, irmão, às vezes eu fico assim em crise quando eu vejo um crente com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de cristão e diz assim, ó, mas eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Aí você vai cavucando em volta, e vai cavucando em volta, e você vai e mostra, irmão, mas essa tua decisão, que você acha, está de acordo com a palavra de Deus? Está entendendo? E muitos dizem, não, realmente está errado, o meu achar está errado, e muitos continuam firmes, não, porque é assim, porque a Bíblia diz isso, e outros dizem assim, ó, mas a Bíblia diz isso, mas eu acho que é assim, gente. Irmão, nós mais do que nunca, nós precisamos da sabedoria para nós vivermos no nosso dia a dia. Então eu preciso da sabedoria, por quê? Porque Deus, sendo o meu Pai, Ele precisou da sabedoria para criar todas as coisas. E toda a tua decisão vai criar algo. Toda a tua decisão vai criar algo. Uma resposta tua vai criar algo. Se você está em um conflito com uma pessoa, se você responde com aspereza ou com brutalidade, você vai criar um ambiente de guerra. Agora, se você responder com humildade, com sabedoria e graça, você vai criar um ambiente de paz. Você está entendendo? Então nós precisamos da sabedoria. Para quê? Porque Deus, Ele sendo o meu Pai, Ele me mostrou que tudo se faz com sabedoria. Oh, aleluia. Quantos querem receber a sabedoria de Deus em nome de Jesus? Amém? Agora, quero que você entenda uma coisa. A sabedoria de Deus, sabe onde ela já está? Dentro de você. Bata assim no seu coração. Ela já está dentro de você. Amém? Esses dias, e nós temos falado muito sobre isso, né? Mas a gente canta tantas besteiras, irmão. Não é verdade? Canta cada besteira, né? Aquela lá que nós cantamos, e até bonita, a Roseli até chorava quando cantava. Entra na minha casa. Não canta, fica quieto. Entra na minha vida. Ele já entrou, gente. Amém? Já está enraizado dentro de nós. Ele está assim dizendo, ei, estou aqui. E a gente fica buscando algo externo, sendo que ele já está dentro de nós. Só que agora o que eu preciso é alimentar isso na minha vida. Então a primeira coisa, se alguém não tem sabedoria, como que eu faço para ter sabedoria? Quantos querem saber? Coloca ali, Paulinho, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Eita, Paulinho. Logo agora, Paulinho. Paulinho foi beber muita água. Tiago 1, 5 diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Levante a sua mão para o céu, pelo amor de Deus, e diga: Pai, eu preciso de sabedoria, Pai. Ah, Pai, eu preciso de sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então que nós vá para nossa casa hoje, clamando, você acordar de madrugada, se levantar amanhã cedo, durante o dia inteiro, toda vez que você lembrar, você diga: Pai, me dá sabedoria, Pai. Amém? Me dá sabedoria, porque o Senhor me dá força, eu vou fazer um estrago. Me dá sabedoria, Deus. Eu quero sabedoria. A Bíblia está dizendo, a própria sabedoria está dizendo, se você quer, é só você pedir. Lembra-se que ele continua dizendo o seguinte, assim, ó: você não tem porque você não pede. Agora, muitas vezes, quando você pede má, para quê? Para gastar com a sua própria carnalidade, então não vai receber. Então eu tenho que pedir, olha só, eu tenho que pedir sabedoria, para eu pedir as coisas
sábia para Deus. Esses dias o Gilberto estava falando para nós essa semana, que o Arthur foi orar e disse assim: Deus, muito obrigado, porque eu já tenho quase tudo para ser feliz, né? Ele disse: Senhor, muito obrigado, não sei porquê, mas eu já tenho quase tudo para ser feliz. Aí o Gilberto pergunta assim: escuta, mas quantos anos o Arthur tem? 5, 6 anos. Mas aí Gilberto ficou preocupado, né? O que esse menino não está tendo falta? O que você não tem, Gilberto? Eu não tenho ainda um Minecraft, eu não tenho o que mais? 2 joguinhos, ele só não era feliz porque ele não tinha 2 joguinhos ainda. Senhor, obrigado, mas eu tenho quase tudo para ser feliz. E o Gilberto disse assim: meu Deus do céu. Você está entendendo, irmão? Você riu, Silvia? Mas escute, e às vezes as tuas orações com Deus. Foi o Du? Eu também achei. Foi ele que mandou você responder, eu sabia disso. E às vezes nós estamos pedindo coisa, gente. Está entendendo? E dizendo para Deus: eu não sou feliz ainda porque ainda não tenho o meu Minecraft, Senhor. A minha mãe na fé, a Dolores, perdão se alguns irmãos estão nos ouvindo, não se ofendam ou estejam aqui alguém que seja católico, mas o sonho do coração da Dolores era o quê? Quando ela era católica, a ter um filho padre. Está entendendo? E era orar, e rezava o terço, e orava, e jejuava, queria um filho padre. E depois que ela se converteu, ela disse: Deus, como Deus foi bom de não responder a oração de uma tola. Irmãos, oh meu Deus, olha, receba essa palavra aí agora no teu espírito. Muitas das tuas orações, Deus não está respondendo para não te causar um mal maior na sua vida. Eu arrepiei todinho. Amém? Muitas das nossas orações, Deus não está respondendo para não causar um maior em nossas vidas. Porque estamos às vezes pedindo para o nosso próprio mal. Eu me lembro que um dia nós estávamos vindo, nós tínhamos culto de manhã, e a Bel era pequenininha, ela devia ter uns 8, 10 anos mais ou menos, e ela, eu me lembro como hoje, ela veio lá do quarto correndo, estava meio que atrasado já, vamos correndo, né? 3 mulheres dentro de casa, a luta é grande. Vamos, aí a Bel estava com um cinto, e o cinto dela, ela estava crescendo, irmã, o cinto dela ficou pequeno, e ela pegou exatamente aqui uma faca, para furar o cinto dela aqui, ó. Eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, no casamento dela eu vou lembrar disso, e eu vou falar para os filhos dela. Ela furando, eu digo: Bel, pelo amor, eu fiquei assim, parado, porque se eu gritasse, ela podia enfiar a faca, né? Para, Bel, pelo amor, ela parou. O que foi? Eu falei: filha do céu, olha que perigo, gente. Na minha visão, eu já vi a tripa caindo no chão, gente. E, gente, o pai apavorado. Mas, gente, ela com aquela faca ali: para, minha filha, pelo amor de Deus. Por isso que os pais não dão uma faca para os filhos, gente. E muitas vezes nós estamos pedindo coisa para Deus, que Deus não deseja nos dar, é pela nossa falta de sabedoria. Mas a Bíblia diz assim, a primeira coisa: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E essa vai ser a nossa oração desses dias: Senhor, me concede sabedoria, Senhor. Meu Deus do céu, irmão do céu, cada um de vocês vai enfrentar problema, aflição, dificuldade, mas se nós temos a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é alguém com uma mente imensamente maior, a nossa mente não consegue compreender a grandeza da mente de Deus. Deus um dia falou comigo, estava pedindo: Senhor, fala comigo, e Deus disse assim: olha, eu não consigo falar com você ainda, porque você é muito pequeno, muito criança. É igual você pegar o Mateus e querer dar uma aula de filosofia para ele. Criança de 6 anos, 8 anos, não tem entendimento, e muitas vezes você quer conversar com Deus, que nem adulto, gente. Mas nós precisamos primeiramente crescer em sabedoria, aí o Pai vai falar conosco, aleluia. E Ele vai
nos dá graça para aprendermos a resolver os nossos problemas diários e o problema com outras pessoas. E uma das evidências que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo é quando nós começamos a ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando você for aconselhar uma pessoa, quando você for conversar com alguma pessoa sobre qualquer assunto, não vá na tua força, irmão. Vá com teus ouvidos abertos. Porque é Ele que vai usar você para falar com aquele que está te ouvindo. E quando você fala do céu, não tem como revidar. Amém? Então a primeira coisa, nós precisamos pedir, estamos pedindo. O segundo, nós precisamos, e um dos fatos, uma das formas que eu vou liberar para você hoje, a buscar conhecimento e sabedoria, é se todo dia você tiver contato com a palavra de Deus. O salmista Davi diz assim: eu sou mais inteligente, mais sabido do que todos os meus inimigos, porque eu conheço a tua palavra. Amém? Então você quer ser uma pessoa inteligente, leia a palavra de Deus e deixe ela ministrar no teu coração. Davi no Salmo 119 diz: eu sou mais inteligente, eu tenho mais sabedoria do que os meus inimigos, porque eu conheço a tua palavra. Então leia a Bíblia Sagrada, mas tem na Bíblia Sagrada um livro que tem 31 capítulos. Você sabe qual é? Provérbios. Hoje, que dia que é hoje? 6. Então, que provérbio nós lemos hoje? Provérbios 6, amanhã é 7, Provérbios 7, amanhã é 8, Provérbios 8. Você já imaginou? 365 dias, a cada dia você lê um provérbio, chegou no 31, volta para o primeiro. Será que você vai ter mais sabedoria lá no final ou não? Vai aprender sobre tudo. Então, não vá dormir hoje, se você não leu Provérbios ainda, 6. Leia antes de você dormir, peça Espírito Santo, ministre no meu espírito, enquanto eu durmo. Amém? E terceiro lugar, para nós terminar, o Ministério do Louvor já pode subir. Você precisa buscar a sabedoria, você precisa buscar o conhecimento. E você precisa pagar por ele. Gente, tem muito crente que tem uma mente miserável. Eu já vi crente dizendo o seguinte assim, ó: se eu for em um seminário, e aquele seminário for pago, eu não vou nele mais. Irmão, isso é uma mente diabólica. Tudo que você faz precisa de dinheiro. Se nós trouxer alguém de São Paulo para cá, tem a passagem, a gasolina para o rapazinho. Se você trazer alguém dos Estados Unidos, da Argentina, de qualquer outro lugar, tudo tem despesa. Mas eu preciso pagar. O Salomão mesmo, se você ler Provérbios, vai dizer: com tudo que você tem, gasta em sabedoria, compra a sabedoria. Faça um curso, irmão. Tem tanto curso online que você pode se fortalecer. Sabe, irmãos? A gente tem aquela mente: eu vou fazer, mas só vou fazer se for de graça. Gente do céu, você não a graça que você recebe, e que é graça absoluta, é a graça de Deus, e Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna, porque era impossível você comprar. Mas compre um curso, faça uma faculdade. Está entendendo? Estude, irmão, se esforce. Venha para o curso de sabedoria que vamos começar, vai ser R$50, porque tem todo um desenvolvimento, tem uma apostila, tem uma aula inaugural que você vai ficar surpreso com tudo que Deus vai te fazer nesses dias. Invista na tua sabedoria. Aqueles que investem em si mesmo, buscando a sabedoria, não está abençoando você mesmo, mas está abençoando você e o filho dos seus filhos. Estão sendo abençoados, porque você vai deixar um legado para a eternidade, se você for uma pessoa sábia. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar Jesus nessa noite. E Jesus não retrocedeu em todo o momento em que ele foi homem, nunca retrocedeu.
porque ele foi completamente guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes a gente achamos que ele só vai servir para nós falarmos em língua, não é? Para nós falarmos em língua, para nós recebermos o poder de Deus, a graça de Deus, mas o Espírito Santo, ele vem trazer a sabedoria de Deus para nós, né, Adriano? Vai trazer a sabedoria de Deus para nós. E uma pessoa sábia é uma pessoa que vive produzindo fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, eu quero que nessa noite você se apegue nessa palavra, pelo amor de Deus, buscamos a sabedoria. Eu tenho certeza absoluta, nós vamos trabalhar com essa ideia, com esse pensamento, com essa direção. Busque a sabedoria durante esse mês inteiro. Busque a sabedoria de Deus. E você vai ver que até o final do mês, você vai ser uma pessoa totalmente diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Totalmente diferente. Quando você se abre, e a Bíblia, Deus está desejoso de derramar para nós a sabedoria. Então basta que eu e você a buscamos de todo o nosso coração. Amém? Enquanto nós vamos cantar.